Essa é a tela inicial do AutoCAD, onde ele mostra os arquivos recentemente abertos. Para abrir um novo arquivo, basta clicar no ícone da folha, clicar em Acadiso ou escolher um outro template que você tem, clique em Open. Para começar a desenhar, pense no AutoCAD como se ele fosse uma folha em branco. E aí você precisa utilizar as ferramentas para desenho. E para chamar essas ferramentas, para ativar essas ferramentas, você precisa dar comandos para o AutoCAD. E é assim que ele funciona. Então, nossa área de trabalho aqui é a nossa folha em branco e as ferramentas de desenho estão aqui no menu superior. Nós precisamos de comandos para chamar, para ativar essas ferramentas. Aqui na aba Home, nós temos as principais ferramentas do AutoCAD. Aqui em Draw, temos as ferramentas de desenhos que estão separadas por essa linha. Aqui, as ferramentas de modificação desses desenhos e as ferramentas de anotação. Anotação são ferramentas de inserir cotas, textos, enfim, são informações textuais e gráficas relacionadas ao desenho. Bom, para ativar uma ferramenta é muito simples, basta ativar o comando. Eu vou deixar uma lista de comandos aí na descrição para você baixar. Por exemplo, o comando Line é L, Enter. Então você digita o comando e digita e aperta Enter para confirmar. No AutoCAD, os comandos funcionam da seguinte forma: a partir do momento que você ativa ele, vai aparecer no ponteiro do mouse e também aqui embaixo o que você precisa fazer logo em seguida. Então o AutoCAD ele te dá essa dica. Então ele diz aqui, especifique um primeiro ponto. Clicamos aqui, especificamos o primeiro ponto. E agora ele pede para especificar um próximo ponto. Então é só clicar de novo e você faz uma linha. Para sair do comando, basta apertar ESC no teclado. Quando você aperta Enter, ele vai repetir um comando utilizado anteriormente. Assim você não precisa ativar novamente. Vamos apertar Enter para reativar o comando Line. Vamos clicar em um primeiro ponto. Para ficar reto, você pode apertar F8. O F8 ele deixa reto a linha, tanto para cima quanto para baixo. Para você digitar uma distância específica, basta digitar o número no teclado. Por exemplo, eu digitei 5 aqui, então eu fiz uma linha de 5, tá? No AutoCAD também é importante que você ative o F3. O F3 ele vai te dar essas referências de início da linha, do final da linha, do meio da linha, porque assim você consegue pegar exatamente o ponto do final da linha para fazer um próximo desenho. Por exemplo, eu fiz mais uma linha daqui, pegando exatamente esse ponto. Se eu não tenho essa referência, quando eu for fazer uma linha, elas não vão se encontrar. E isso é um problema no AutoCAD, tá? Então o F3 precisa estar ligado. Para configurar essas referências que aparecem, por exemplo, o final da linha e o midpoint e entre outros, clique aqui nessa setinha. Aqui vai aparecer as referências que você precisa ativar. Então tem endpoint, midpoint, o centro de um círculo e entre outros. Para fazer uma linha em um ângulo específico, você ativa o comando, digita menor que, precisa aparecer aqui, tá? Desse jeito, da forma que está aparecendo aqui. Aí você digita o ângulo, 45. Dessa forma, a linha ela vai ficar presa nesse ângulo. Agora basta digitar a dimensão que você quer. Então vou digitar 5. Ele fez uma linha de 5 metros, ou de 5, né? Uma linha de 5, numa inclinação de 45 graus. Para sair de um comando, aperta S. Com o scroll do mouse movendo para cima e para baixo, eu consigo dar zoom no AutoCAD. Clicando no scroll e segurando e arrastando para o lado e para o outro, eu consigo mover o meu desenho para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Para ativar o comando retângulo, você digita REC. Sempre se atente ao que o AutoCAD está pedindo. Então o AutoCAD está pedindo para especificar o primeiro ponto. Quando você ativa um comando no AutoCAD, alguns outros comandos ele tem configurações adicionais. Então, por exemplo, eu ativei aqui o comando retângulo e aqui embaixo ó, tem área, dimensions e rotations. Ou seja, eu posso definir uma rotação para esse
retângulo, eu posso definir uma área, eu posso definir uma dimensão específica. Então você pode fazer um retângulo com dimensões livres ou você pode fazer um retângulo com dimensões específicas. Basta digitar a letra que está em azul. Então aqui em Dimensions, a letra D está em azul. Então se apertar D aqui no teclado, ele vai pedir agora as dimensões do meu triângulo. Então ele pede aqui a largura, vou digitar 10 mesmo, e aqui ele pede a altura, eu vou digitar 20. Então ele fez aqui um retângulo com largura de 10 e altura de 20. A partir do momento que você entende como funcionam os comandos no AutoCAD, você está livre para usar qualquer outro comando, né? Basta seguir as orientações que são descritas aqui na parte inferior e também no ponteiro do mouse e entender que existem configurações adicionais relacionadas ao comando que você acabou de ativar. E para sair de qualquer comando, basta apertar ESC. Ou seja, eu não preciso explicar como que funcionam os outros comandos a partir do momento que você entende como que funciona um único comando no AutoCAD, você vai conseguir entender os outros. Para mover um objeto, basta digitar M, Enter, selecionar o objeto, Enter, clica em um primeiro ponto e mova o objeto. Para fazer uma cópia, digita CO, Enter, seleciona o objeto, Enter, clica em algum ponto de referência e clica do lado. Para sair do comando, ESC. Para criar uma cópia, MI, Enter, seleciona o objeto, Enter, clica nesse primeiro ponto, aqui ó, clica no ponto onde você quer fazer o espelhamento a partir dele, né? Eu quero fazer a partir dessa linha aqui, e aí eu consigo espelhar esse objeto. Ele pergunta se eu quero apagar o objeto original, aí você pode clicar em sim ou não. O AutoCAD ele é bem intuitivo porque ele te dá essa referência do que você tem que fazer logo em seguida. Então, se você tem dúvida do que fazer, é só seguir adiante. Agora eu vou explicar para vocês os comandos de modificação mais utilizados no AutoCAD. Digite F, comando Filet, né? F, Enter. Ele vai unir duas linhas. Então, por exemplo, essas linhas estão desencontradas, então para unir elas a gente pode utilizar o comando Filet. Então clica na primeira linha, clica na segunda e ele vai unir. Se você quiser unir a partir de um raio, né? Para não ficar reto, você pode digitar F, Enter. Veja que eu falei aqui para vocês, ó, que tem outras configurações relacionadas a esse comando. E aqui tem a opção Radius, então, e a letra R está em azul. Então, quando eu digito R, eu posso especificar um raio, ponto 20. Então, aqui eu posso clicar no primeiro ponto, no segundo, e ele vai unir essas linhas a partir de um raio. Eu posso digitar trim e apagar elementos que estão faltando. Então, por exemplo, eu tenho esse desenho aqui e eu quero transformar ele em um retângulo. Então, eu tenho que apagar essas linhas. Então, eu posso digitar trim e aqui eu posso excluir essas linhas. O comando offset vai criar uma cópia de um elemento selecionado a partir de uma distância específica. Isso eu posso utilizar, por exemplo, para criar uma parede. Então, aqui eu tenho o desenho de um retângulo, eu posso digitar Offset, Enter. Aqui ele me pede a distância, então eu quero uma distância de 20, Enter. Seleciono aqui e eu indico tanto se eu quero fazer essa cópia para dentro ou para fora. Então eu posso criar, por exemplo, a parede de um ambiente. Para fazer a abertura de uma janela, por exemplo, eu posso fazer uma linha aqui, pegando no meio. Essa referência que eu peguei, essa referência eu consigo porque o meu F3 está ligado, lembra que eu falei anteriormente. Aqui eu posso dar um offset de 1 metro dessa linha, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, quero fazer uma abertura aqui dessa janela de 2 metros. Aí eu fiz, então, peguei aqui a linha, eu fiz uma linha de referência e eu fiz um offset de 1 metro para cima e para baixo. Agora eu vou digitar até R, Enter. Agora eu posso excluir as linhas que eu quero apagar no meu desenho. Fiz uma abertura aqui. Digamos, aí eu posso fazer o desenho da minha janela. Então eu faço uma linha aqui e uma linha no meio. Eu vou selecionar linhas aqui, essas linhas eu quero apagar. Digamos que eu quero transformar essa abertura em uma porta, né? Então eu pego o meu comando retângulo, REC, clico nesse primeiro ponto, vou digitar D, porque eu quero fazer um retângulo com dimensões específicas. E aqui a largura eu vou digitar 2, porque é o tamanho da minha abertura. E aqui a altura eu vou digitar 0.03. Aí ele fez
esse retângulo aqui com dimensões específicas. Para fazer o arco da porta, então eu posso clicar aqui e seleciono esse. Esse é o principal aqui, tem várias opções, mas o mais utilizado é esse daqui, porque ele é mais simples, onde você indica o começo, o fim e a direção. Start and Direction. Então, o ponto inicial, o ponto final e a direção do arco. Então, tem aqui os comandos de anotação que eu falei. Então, você pode clicar aqui no texto, por exemplo, digitar um texto, planta. Você pode selecionar esse texto. Aqui você diminui ou aumenta o tamanho. Aqui, desse lado, você escolhe o tipo de fonte, ou você pode escolher também através desse menu aqui. Aqui você escolhe a justificação do texto. Aqui você escolhe o estilo de texto, né? Você pode modificar o estilo de texto, se você quer negrito, itálico, sublinhado, enfim. Aqui ficou muito pequeno, vou digitar ponto 40. Aqui você vai adicionar uma cota. Um ESC aqui. Quando a gente trabalha com desenho técnico, existem diversos tipos de linhas. Existem linhas contínuas, existem linhas tracejadas, existem linhas pontilhadas, existem linhas que são mais grossas, mais espessas que outras. Então a gente configura isso através das propriedades de layers. Então clica aqui nesse painel, clica nesse primeiro ícone, você pode configurar uma camada, por exemplo, parede. Aqui eu posso escolher a cor, aqui eu posso escolher qualquer tipo de cor. O importante é você se atentar ao número. Então, por exemplo, a layer parede é número 85, a cor pouco importa, importa o número. Aqui eu posso escolher o tipo de linha, então se eu quero uma linha contínua, tracejada, se eu quiser carregar outros tipos de linhas, eu posso clicar aqui em Load, seleciona a linha que eu quero e dá um OK. Vou colocar aqui uma linha tracejada, eu vou dar um OK. E para ativar essa layer, você vem aqui, clica nessa setinha e escolhe a layer. E assim você pode fazer uma linha dessa determinada layer. Veja que agora a minha linha ela está tracejada. É importante entender que o AutoCAD ele trabalha com as configurações de linhas para a área de trabalho, ou seja, para a tela, e as configurações de linha que vão sair no PDF. Então as configurações que você faz aqui na propriedade da layer são para a área de trabalho, são apenas visuais, são apenas para a tela. Isso não quer dizer que ela vai sair dessa forma lá no PDF. A forma como a gente configura no PDF, você vai clicar aqui em Layout, então você vai sair do Model e vai entrar no Layout, vai digitar Plot, você vai selecionar um desses arquivos aqui, vai clicar nesse ícone e aqui você encontra todas as cores numeradas. Por isso que eu falei que é importante você saber se atentar ao número. Então a nossa cor aqui da layer é 85. Aqui eu tenho algumas propriedades que eu posso configurar. Então eu posso escolher a cor que ela vai ser impressa no PDF. Então você pode clicar aqui e escolher a cor. Eu posso escolher o tipo de linha e Line Type. Então eu clico aqui e escolho o tipo de linha que eu quero. Eu posso escolher também a espessura em Line Weight. Então são três configurações importantes: Line Type, que é o tipo de linha, Line Weight, que é a espessura da linha, e cor, que é a cor da linha. Então você configura para cada layer. E clica aqui em Save e Close. Esse arquivo, esse nome de arquivo é chamado de arquivo CTB. É o arquivo que carrega as configurações das layers. No AutoCAD, quando você não tem um template, ele vem tudo desconfigurado. Por isso que eu vou deixar esse template aqui para você, que já vem tudo configurado. Aqui eu tenho A4, A3 e A2. Então quando você clica aqui, ele já vai estar configurado, tá? Aqui eu tenho a minha viewport. Para você selecionar um desenho, basta você clicar aqui, ó, 2 vezes na viewport, ela vai entrar. E aqui você vai aproximar o mouse onde está o seu desenho. Aí, quando você aproximar onde está o seu desenho, você clica fora, ele vai sair da viewport. Aí você pode selecionar essa viewport e aqui você pode delimitar melhor esse desenho. Aqui eu quero que apareça apenas esse círculo, então eu venho aqui e delimito ele. Quando eu clico aqui nessa setinha, eu posso escolher a escala do meu desenho. E para fazer um PDF com esse desenho, eu posso digitar Plot. Isso aqui já está tudo configurado, então basta apertar em OK, que ele vai fazer um PDF. Vamos voltar aqui no Model. Aqui em Layer Properties eu já tenho as minhas layers já criadas, todas numeradas.
Ou seja, se você quiser modificar, basta vir aqui, digitar plot, selecionar o arquivo CTB, clicar no ícone e selecionar a cor que você quer e modificar as configurações desse painel de propriedades. Depois você clica em Save e Close. O meu arquivo ele já vem tudo configurado, com rachuras, layers e as cotas. Para copiar uma propriedade, por exemplo, você pode fazer o seguinte. Eu vou fazer um retângulo aqui e vou adicionar uma rachura a ele. Então vou digitar H, Enter, clico aqui e adiciono uma rachura qualquer. Vou dar Enter. Para você copiar uma rachura de um elemento já configurado, basta digitar MA, Enter, seleciona a rachura que você quer e clica na rachura que você quer modificar. Por isso, a importância de ter um template. A partir do momento que você já tem tudo configurado, você pode copiar as propriedades de um elemento que já foi configurado. Para inserir blocos é muito simples, basta baixar, você vai abrir ele, seleciona ele e coloca na layer 0, porque alguns blocos vêm com layers diferentes. Quando você insere esse bloco no seu arquivo, ele vai carregar todas essas layers. Portanto, selecione todo ele e coloque apenas em uma layer. Coloque na layer 0, dá um Ctrl C, vem no seu arquivo, dá um Ctrl V. Você copiou esse bloco aqui para dentro do seu arquivo. Mas como vocês podem ver, o bloco está muito grande, então a gente vai ter que colocar ele em uma escala. Vamos fazer uma linha aqui de 1,90 m reto, né? Então ativei o F8, 1,90 m, que é o tamanho mais ou menos de uma cama. Vamos digitar AL, Enter, seleciona o bloco. Clique nessa primeira ponta e você vai coincidir com a primeira ponta aqui da linha. Depois você vem aqui na última ponta e vai coincidir com a última ponta da linha. Dá Enter. Aqui está pedindo se ele quer escalonar os objetos, você clica em Yes e aqui você colocou o seu objeto na escala. Para transformar em um bloco, visto que eles estão com linhas soltas, né? Alguns blocos vão vir com linhas soltas. Você seleciona ele, digita B, Enter. Essa opção tem que estar ativada, Convert to Block. Você coloca aqui o nome do bloco, cama.01, e clica em OK. Para colocar esse bloco em uma layer específica, né, você pode selecionar ele, clica aqui, escolhe a layer em que você quer inserir esse bloco, por exemplo, na layer móveis. Aí você pode mover, Enter, seleciona o objeto, Enter, e você pode ir criando a sua biblioteca de blocos. Para você conseguir baixar esse template gratuito, é muito simples, basta me seguir no Instagram. E lá na minha bio vai ter um link, você clica no link que está na bio e você consegue baixar esse template. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.